A Aleluia. paz, pastor. Olá, pastor, como vai? Seja muito bem-vindo aqui na nossa live, nosso Tudo bem jejum. com o senhor? Tudo Tudo bem? É bem um com o prazer senhor? muito grande. Muito Prazer é obrigado por meu. ter aceitado o nosso convite, pela gentileza. É uma alegria Sou, estar com o irmão. sou um admirador do seu trabalho e louvo a Deus Obrigado. pela sua vida, por tudo aquilo que que o senhor tem entregado para ti, para que você possa, né, debaixo da graça do Senhor, poder manifestar o amor de Deus através da sua graça. E nós louvamos ao Senhor. Muito feliz quando recebi o convite, fiquei muito honrado. Amém. Obrigado Obrigado. por nos permitir, de alguma forma, poder servir a mesa. Amém? Deus Amém. Então, abençoe. só colocando você assim, contextualizando, nós aqui estamos num período de jejum de 21 dias. Muitas Sim, igrejas, né, no Brasil sim. inteiro, eu diria até no mundo inteiro, É, estiveram jejuando nesse tempo. E nós também estamos jejuando. E, por acaso, hoje é o 17º dia desse jejum. É um jejum que nós comemos uma refeição por dia. Então, na verdade, sim. são 21 jejuns consecutivos, né? Glória a E Deus. todos os anos nós fazemos isso. E nesse ano, nós sempre colocamos um tema, e nesse ano o tema é 21 dias para liberar a fé. Então, Sim, todos os dias nós temos oração, temos live de oração, temos ministração da palavra, e resolvemos também, todos os dias, convidar um homem de Deus para compartilhar conosco a respeito desse tema, né? Liberando a fé nesse tempo de luta, de crise, de pandemia. A gente sabe que a doença realmente existe, e a luta é grande, sim. mas a verdadeira pandemia é de medo, né? As pessoas têm medo de morrer, as pessoas têm medo da doença, têm medo do desemprego, têm medo da crise, têm medo de falir, então é medo para todos os lados. E a gente percebe no ensino do Evangelho que nem sempre o contrário de fé é incredulidade. Muitas Sim, vezes o contrário da fé é o medo, né? sim. Muitas vezes. E o que a gente tem visto é isso, e nós temos orado e ministrado na vida dos irmãos para que eles sejam fortalecidos nesse tempo e também eles vejam o milagre de Deus, né? Porque Isaac semeou no tempo de fome e colheu 100 por 1, né? No tempo de seca. Colheu Sim. 100 vezes mais. Imagina a colheita de 100 anos em um ano, Meu né? Deus. É um negócio extraordinário. Então, eu creio que o mesmo Deus opera entre nós também. Então, o que a gente queria era ouvir um pouco do irmão a respeito disso. Mas, antes disso, eu quero dizer para o irmão que nós fizemos uma enquete aqui, perguntando, né, para os irmãos quem eles gostariam que nós convidássemos para conversar, e então o seu nome foi muitas vezes Oh, que mencionado. honra, que Então, os honra. irmãos aqui têm um carinho muito grande por você, quero que você saiba disso. Mas começa contando para a gente o que é a Mevan, como começou, né? É, Como é que foi o seu chamado, quanto é, tempo de ministério, a gente quer saber esses detalhes. o pessoal pergunta o que é me van, eu digo assim, não é que eu queira me vangloriar, mas Tenho não, certeza que pastor, não. eu sou a quarta geração de crentes da minha família, né? O meu Aleluia. bisavós eram presbiterianos. Na realidade, a família do meu bisavô foi a primeira família de protestantes a se converter aqui na cidade de Camboriú. É Então, a mesmo. primeira igreja presbiteriana aqui da nossa região, ela foi feita num terreno que o meu bisavô doou lá num bairro aqui chamado Macacos, lá em Camboriú. E meu bisavô morreu cedo, eu não conheci, meu pai não o conheceu, ele morreu com 48 anos, ele foi assassinado. Não foi diretamente pelo evangelho, mas também foi pelo evangelho. É mesmo? Perseguição? Na realidade, ele tinha um filho que se envolveu com a moça e fugiu com a moça, e o pai da moça, naquela época, quem pagava a conta era o pai, né? Eita, O filho fazia a dívida, quem pagava era o pai. E a família da moça foi na casa dele, então, lá numa discussão, matou o meu bisavô. Essa é a história que os meus avós contavam. Né? O meu avô, seu Hermínio, da onde eu herdei o nome dos dois avós, Luiz e Hermínio, né? que bênção. E o meu avô se mudou para Itajaí. Meu pai se casou com a minha mãe, teve 3 filhos, eu, meus 2 irmãos. Quando eu tinha 13 anos de idade, meu pai ele se separou da minha mãe. Os dois se separaram e aí a família desandou. Eu tinha 13 para 14 anos, fiquei desviado de 14 até os 28 anos. Nesse meio tempo, conheci minha esposa, nos casamos. Hoje vai fazer 34 anos que somos casados. E, Aleluia. e faz 25 anos que eu voltei para Jesus. Voltei com 28 anos.
tive envolvimento com drogas, com tráfico de drogas. E, para a glória de Jesus, o Senhor entrou na minha vida, né? Pelo evangelho da graça, que o senhor conhece bem. E o Senhor nos regenerou e foi muito rápido. Assim, eu tinha ganho uma Bíblia do meu avô, quando eu tinha 12 anos de idade, e eu peguei essa Bíblia, que estava guardada comigo ainda, e fui estudar, e fui orar, e em 3 meses eu li ela toda, em 5 meses eu li 2 vezes. Uau! Eu fiquei doido. E aí eu comecei a pregar o evangelho na rua, né? Porque eu era um ex-traficante, um ex-viciado, um ex-tudo, né? E aí as igrejas não davam muita oportunidade para um ex, que nem eu. Isso foi em Itajaí. Itajaí, tudo aqui. Eu moro aqui em Itajaí até hoje. Eu moro aqui na Beira Rio, aqui em Itajaí. E aí começou, com 2 anos e meio de fé, eu fui consagrado a pastor pelo um concílio das Assembleias de Deus, aqui de Tubarão, uma cidade vizinha. E comecei, e com 5 anos de fé começou o MEVAN. MEVAN significa Missões Evangelísticas Vinde Amados Meus, né? O pessoal me chama de apóstolo, mas eu me considero mesmo um evangelista. Eu me considero um ganhador de almas, eu me considero um missionário, né? E talvez eles chamam a gente de apóstolos. Na realidade, eu fui ungido apóstolo 5 vezes. 5 vezes? E ainda assim acha que é evangelista? Uau. Não, é porque assim, eu tinha dificuldade, né, de ser chamado de apóstolo. Assim, eu tinha... Assim, deixa para lá. As minhas referências apostólicas, assim, eu tinha dificuldade de lidar com esse título, com toda essa manobra. Então, eu era o cara da rua, que ganhava os caras na rua, que atraía os viciados em drogas, que atraía pessoas que dormiam na calçada e que dormiam na cobertura. E aí começamos o trabalho do MEVAN. O MEVAN começou numa casa de recuperação, um sítio que a gente comprou aqui de um tio. Compramos para pagar em 34 vezes, 35 vezes, na época, de $1.000 por mês. Eu pregava nas igrejas, vendia umas fitinhas cassete com o meu testemunho, com as minhas pregações, e aí com o dinheiro da fita e mais um amigo chamado Edson Lapa, que é o vice-presidente de todo o MEVAN hoje, meu amigo de infância, e a gente começou o sítio. Hoje o sítio funciona lá ainda, o SOS Vida Jovem. E por causa do sítio nasceu a igreja, porque os meninos recuperavam das drogas e a gente enviava eles para as igrejas e eles não se adaptavam por causa do estilo do evangelho que a gente vivia, assim, com muita graça, muita liberdade e trabalhando sempre para fora da igreja, né? Então, na verdade, da igreja surgiu a Casa de Recuperação, então. Não, a Casa de Recuperação, a igreja nasceu da Casa de Recuperação, essa que é a verdade. Então, foi muito lindo, né? E aí, pastor, as pessoas começaram a bater aqui em Itajaí, a gente viveu e vive até hoje assim, uma plataforma com muitos milagres. E o que aconteceu? As pessoas começaram a vir em Itajaí, e um pastor disse: Luiz, eu queria caminhar com vocês, e aí houve a necessidade de a gente começar um MEVAN global, um MEVAN apostólico. E hoje a gente é mais de 1.000 igrejas ligadas. Estamos em rede de igrejas, então. Sim, estamos em 27 países, para a glória de Jesus. Aleluia, que bênção. Café de Pastores aqui há 17 anos. E esse Café de Pastores agora não, com a pandemia, mas vinha 2.000 pastores todo mês para cá, e a gente começou esse café no Brasil inteiro. As nossas igrejas, eu não tenho congregação, né? Nós não temos congregação. A gente abre a igreja, coloca um pastor e a partir dali, então, ele começa a pastorear a igreja, ele passa a ser o presidente da igreja e a gente libera ele e fica como... Eu digo para eles assim, eu quero estar ligado com você no CPF, não é no CNPJ, não. Mas nem o nome fica o mesmo, ele também pode ter outro nome. Alguns ficam o nome. O nome fica de alguns que a gente treinou, discipulou, enviou, aí ainda usa o nome. A maioria não usa o nome. Mas são ligados com a gente em cobertura espiritual, em paternidade. A gente trabalha muito a questão de reino de Deus, paternidade, 5 ministérios, a manifestação da eclésia, da igreja, né? E aí hoje a minha vida, hoje já não sou mais eu que pastoreio direto a igreja, me considero mais o pregador do que o pastor. Hoje tem uma equipe de apacentamento que pastoreia a igreja local aqui em Itajaí, e eu fico mais no MEVAN global, ou seja,
na cobertura das igrejas, antes da pandemia viajando muito, agora não. E depois de começou a pandemia, eu vim para dentro, vim para casa, e o Senhor começou a mudar a nossa movimentação. Eu entendo que há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu, né? Como diz as Escrituras. Muda a estação, tem que mudar a roupa, né? Muda a estação, muda a roupa. Então, a gente tá vivendo esse tempo, pastor Aloysio. Assim, tem sido assim... tem sido muita graça de Deus mesmo. A gente tem vivido um tempo que parece que hoje até é pecado você falar que está feliz, né? Mas a gente está vivendo um tempo... Pode falar. Mas a gente está vivendo um tempo assim que a gente nunca viveu, em meio à pandemia, em meio a tanta dificuldade. A gente está vivendo um tempo de fundamentos do Senhor no nosso coração, nas nossas famílias. E tem sido bênção, pastor. Tem sido bênção demais. Assim. Nós somos muito empoderados em fé. Né? O que nós estamos vivendo hoje em toda a nossa rede de relacionamento. Então, o nosso tema aqui justamente é esse, né? Liberar a fé, ter um coração seguro nas promessas de Deus. Nesses 34 anos de ministério, é 34 anos de ministério ou é só de casado? Não, de casado é 34. De ministério, o Mevan tem 20 anos. 20 anos? 5 anos de fé e o Mevan tem 20. Qual foi a sua experiência, digamos assim, de fé no ministério mais marcante? Aquela que, se você fosse dizer, essa aqui foi o divisor de águas. Pastor, eu tenho uma parada de Deus com dinheiro muito interessante, assim, a forma que eu vivo financeiramente na presença de Deus. Assim, Deus me ensinou alguns princípios que servem para mim, né? Eu até escrevi um livro sobre isso, Riquezas Terrenas e Tesouros Eternos. Né? Eu acredito que as coisas materiais, as coisas ricas materiais, Deus escondeu na terra, né? O petróleo, o ouro, a prata, o bronze, os diamantes, você tem que garimpar para encontrar, porque o que é de precioso na terra está escondido na terra. Mas o que é de precioso do céu, Deus escondeu no homem, né? Então, eu acredito que você nunca vai ganhar nada aqui fora sem ganhar aqui dentro primeiro. Então, e você nunca vai perder nada aqui fora sem perder aqui dentro primeiro. Você nunca perde nada fora sem perder dentro. E você nunca ganha nada fora sem uma posição de coração. Então, nesses longos anos, assim, não sou muito tempo de cristão, mas eu aprendi a viver totalmente. Eu vivo totalmente na presença de Deus. Assim, financeiramente, Deus me chamou para viver assim. Eu nunca comprei um carro para mim, para você ter uma ideia. Eu já ganhei 52 automóveis. Você ganhou 52? Eu estou no 52º automóvel que eu ganhei. Uma caminhonete. Faz 2 anos que eu ganhei. Eu fico com um carro com tempo. Eu tenho 54 anos, faz 4 anos que eu tenho a minha casa própria. Porque eu ganhei uma casa, virou um projeto social, outra casa, Deus mandou a gente mobiliar ela e dar para o pastor, que é meu irmão, inclusive. E a gente sempre viveu assim. Quando eu fiz 49 anos, o Senhor falou assim, agora eu vou começar a te dar algumas coisas para você guardar para os seus filhos. E os meus livros, né? Eu tenho 27 livros publicados. Todos os meus livros eu uso totalmente no ministério. Hoje aqui no Mevan nós temos 106 pessoas em tempo integral. Na editora, nos projetos sociais. Meus projetos sociais não usam um dinheiro público. Nós temos 11 projetos sociais na cidade, não usamos dinheiro público. Temos projetos missionários na África, no Peru, na Filipinas, no Nordeste. Meu irmão mais novo, o pastor Júnior, um homem de Deus, um profeta, ele mora no Nordeste. No interior do Nordeste, nós estamos construindo uma base de missões lá dentro para 70 jovens. Temos um barco no Peru, temos um orfanato na Filipinas que está em andamento para começar a funcionar nos próximos dias. Temos um projeto na África, em Moçambique. Então, assim, vivemos assim. Eu comecei recentemente agora, desculpa que eu não paro de falar, se eu precisar parar, o senhor me manda parar, viu? Eu vi mesmo. Eu falo demais, senhor. Não, nada disso, você está nos abençoando. Agora, você é muito conhecido, não sei se você sabe, se você é conhecido, né? Mas você é muito conhecido e a gente sempre ouve dizer do trabalho social muito marcante que vocês fazem, né? Que parece uma ênfase no seu ministério. Sim, a igreja
A igreja trabalha em função dessas obras de misericórdia, de Sim, compaixão. sim. Nós temos restaurante para morador de rua, nós temos um restaurante que almoça 60, 70 moradores de rua diariamente. Nós temos uma casa de recuperação. A gente tem projetos com mulheres, temos grupo de escoteiro. Recentemente, agora eu comecei um projeto com futebol. Meu filho, eu tenho um menino de 14 anos, o filho da minha velhice, e ele é jogador de futebol e vai ser bom. Eu digo para ele que ele é minha aposentadoria, sabe? O menino é bom de bola. O menino é bom de bola. E nós montamos um projeto social aqui em Itajaí com 70 meninos, temos 70 para 80 meninos, treinando esses meninos no futebol, Bíblia e bola. Então a gente trabalha muito para fora da igreja, né? Nós falamos no modelo de ser igreja e de ir à igreja e de ser a igreja, né? Então nós vamos na igreja no domingo para aprender a ser a igreja na segunda-feira. Então, o fato de eu ir na igreja, me encontrar com meus irmãos, é para justamente afiar as minhas ferramentas, né? Para que na segunda eu possa ser igreja na casa de alguém, ser igreja na empresa de alguém. A gente tem um projeto forte também com empresários. Eu cuido de algumas pessoas assim que moram no Japão, que moram no Dubai, que moram nos Estados Unidos, pessoas que estão trabalhando com negócios, né? Pessoas que fazem grandes negócios. Cuido de alguns jogadores de futebol também. Deus tem me dado assim o trabalho de cuidar do coração desses irmãos. Não uso nada disso como troféu no meu ministério. Tem pessoas que vêm aqui na minha casa que ninguém sabe, pessoas famosas, conhecidas, que eu já estive na casa delas e eu não conto isso para ninguém. Assim, tem coisas que você mostra no altar, mostra no púlpito, mas tem coisas que Deus não nos permite falar, né? Assim, tem coisas que para guardar essas pessoas. Então, é isso, pastor Aloysio, que Deus tem feito através das nossas vidas nesse curto período de tempo. Então, eu vi você fazendo uma propaganda de um livro que você lançou recentemente. Sim. E embaixo, eu não tenho o livro ainda, não tive oportunidade de comprar, mas eu vou adquirir. Mas eu vou te dar de presente agora, moço. Eu não vou recusar, mas estava escrito assim na parte de baixo do livro que alguma coisa sobre o ministério de todo crente. De todos os santos. O que você está falando sobre isso? O que você chama de todos os santos? Nós temos um trabalho aqui que nós chamamos sacerdócio, igreja e reino. O sacerdócio todo crente é um sacerdote, né? Nós não estamos mais debaixo da unção levítica. Nós somos. O Senhor disse que a nação é santa e o sacerdócio é real. Então, para mim, o que é sacerdócio? É você ocupar os lugares vazios, né? Nós somos representantes de Cristo, todos nós, né? Tem um pastor que ele falava uma coisa, é o pastor Roberto Bartolomeu. Ele disse assim que tem gente que tem um chamado e tem gente que ouviu só um psiu, né? Tem gente que tem um chamado, mas tem gente que ouviu só um psiu. O que nós temos ensinado é que você não precisa de um microfone, você não precisa estar numa banda, você não precisa estar num púlpito, você precisa ocupar os lugares vazios. Nós somos chamados para manifestar o amor de Cristo, a fé em Cristo e a graça de Cristo. E o que nós temos falado sobre isso? O sacerdócio é o indivíduo, a igreja é o coletivo e o reino é o eterno. Então a gente está falando, se você não entender a sua posição no reino de Deus, né? Porque a sua posição é representar a Cristo, é manifestar a Cristo. Agora, para manifestar a Cristo, você pode ser um símbolo indicativo ou um símbolo representativo. Você quer só indicar o caminho ou você quer ser um caminho? Porque para indicar um caminho, você entra numa rua aqui, tem uma placa, proibido virar à direita. Aquela placa, ela indica um caminho, mas ela não representa uma autoridade. O que ela representa não vai com você no caminho, né? O que representa a autoridade é o guarda que fica naquela esquina. Então, a placa indica, mas o guarda representa. Então, eu trago isso para o Evangelho dizendo o seguinte, você pode só indicar o caminho para alguém, ou você quer representar o caminho para alguém. Agora, para representar Cristo, você precisa viver com Cristo, né?
Você precisa entrar pelo caminho da graça, servir a Cristo, mas, como diz Efésios 2:8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, mas quando você entra, agora você assume um compromisso de representá-lo. Porque, para mim, um verdadeiro cristão, assim, um cristão genuíno, é o desejo que ele tem de salvar os outros também, que foram salvos. Assim como ele foi salvo por alguém, ele também precisa ter esse desejo de salvar os outros, né? Então a gente ensina sacerdócio, igreja, coletivo, não deixando de congregar, como é costume de muitos, né? Porque admoestando uns aos outros, exortando uns aos outros e estimulando uns aos outros. Ou seja, o congregar é que vai trazer sentido para o sacerdócio, porque a Bíblia é clara, aquele que se isola busca a sua própria ruína. A linguagem do céu é nós, né? Quando Deus cria, ele diz, façamos nós. Ele não diz, faço eu, ele diz, façamos nós. Ele chamou Adão para participar, inclusive, da criação, colocando nome naquilo que Deus havia criado, né? Então, Deus é coletivo. Deus, para mim, é uma comunidade de três. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, tudo que não... Quando o indivíduo ele não aponta para o coletivo, ele é só mais um indivíduo, ele não é sacerdócio. Porque o sacerdócio sempre aponta para o coletivo. Deixa eu ver se eu estou compreendendo, então. O que você ensina, então, é que cada crente é um sacerdote e ele vai exercer esse sacerdócio lá fora, onde Deus o colocou, nesses espaços, né, que você está chamando de espaços vazios. Então, se ele é um advogado, um médico, um engenheiro, Exato. Professor, então ele vai exercer essa profissão como um sacerdócio, não para ganhar dinheiro prioritariamente, mas por um chamado divino. Eu tenho um chamado, né? Quer dizer, tem gente que tem um chamado para ser engenheiro, chamado para ser médico, né? E ele faz isso para Deus, então. E em fazer isso, você crê também que ele vai testemunhar de Cristo, ele vai manifestar Cristo ali onde ele está, para aqueles a quem ele serve. Isso, mas isso que você está dizendo? Estou conseguindo. Exatamente isso, pastor. Porque a gente, assim, a gente quando veio para o Evangelho, né, a gente ouvia muitas palavras assim, Deus quer te usar. E aí o camarada, ele traduz isso como ele tem que sair do emprego, ele tem que sair de tudo para vir para a igreja, né? Eu sempre costumo dizer para os nossos irmãos assim, ó, se você já desapegou, você não precisa se desfazer. Entendeu? Se você já desapegou, quando a Bíblia diz para servir a Deus de todo o coração, com toda a vossa alma, com toda a vossa força, está dizendo que pega tudo que você é, tudo que você tem e tudo que você faz e entrega para Jesus, para que Jesus use você para representá-lo aonde você está, né? Porque tem uma palavra que às vezes trazia muita confusão, principalmente no meio pentecostal, que diz, olha, Deus vai te usar, filho, assim te diz o Senhor, Deus vai te usar e Deus quer que você deixe tudo por Ele. Mas o cara ia lá no outro dia, pedia conta do emprego, fazia tudo e vinha para a igreja, pastor, estou aqui, agora eu quero que o Senhor me use. Não, esse tudo não é isso. Tem gente, claro, que foram chamados para o exercício sacerdotal do templo, né? Para ser um levita, para ajudar a carregar o propósito, não é? Agora, Deus nos chamou para ocupar os lugares vazios. Por exemplo, eu tenho um menino que joga futebol, meu filho tem 14 anos. Pastor, o menino é bom de bola, joga bem, canhoto. Pai, ele diz assim para mim, pai, quando acabar minha carreira no futebol, aí eu vou abrir uma igreja. Eu digo, meu filho, esquece. Assim, filho, não fala isso para me agradar, não. Eu digo para ele assim, filho... Leva a igreja junto. Né? Exatamente. O pai não está trabalhando para deixar um Mevan para você, filho. O pai está trabalhando para deixar um coração. O que eu estou querendo aqui é deixar um legado que Deus me entregou para deixar para você. Ou num campo de futebol, num estádio de futebol, num ginásio, ou num templo cristão evangélico, você vai representar Cristo. Entende? Você vai representar Cristo com a sua vida, né? A sua vida ela vai ter que falar mais do que o seu discurso. Então, assim, eu não estou treinando os meus filhos, pastor, só para ser um pastor dentro do templo. Eu estou treinando meus filhos para serem homens e mulheres de Deus aonde eles estão, para onde eles forem enviados por Deus. Então, eu acho que fazendo isso, nós vamos... isso, para mim, é tocar toda a terra, sabe? É um reino
Você sabe, tem uma igreja, um pastor nos Estados Unidos, em San Diego, e ele tem uma maneira muito... Eles usam essa linguagem futebolística, né, já que estamos falando do seu filho, para descrever o papel da igreja dentro dessa visão que eu percebo que enche o seu coração. Então, ele tem um vídeo da igreja dele, ele diz para os irmãos, aparece ele, né, conversando com os irmãos, como se fosse uma reunião, e ele está ali treinando os irmãos, dizendo o que eles têm que fazer, como é que é a vida, como é que, né, motivando, e alguns estavam ali contundidos, aí eles estão ali também tentando passar o remédio, e aí, de repente, ele diz, agora acabou o nosso intervalo, vamos voltar para o jogo. E aí eles abrem a porta do prédio da igreja, né? E aí eles falam, o nosso jogo é lá fora, né? Lá fora que a gente vai vencer a partida. Mas a cada domingo a gente está aqui, na hora do intervalo do jogo, para recobrar força, ânimo, fé, para durante a semana sair de novo a campo, né? Para ganhar a partida. É a maneira como o irmão faz. Parabéns, é lindo isso. Exato. O Senhor levante uma igreja de vencedores aí em Santa Catarina. Glória a Deus. Eu creio, pastor, como diz o Salmo 11, verso 3, se tirarem os fundamentos, o que pode fazer o justo? Então, assim, a gente precisa pensar nos fundamentos do Evangelho, né? Como o amor, a fé, a graça, a perseverança. E essas coisas não nascem nos dias bons, elas nascem nos dias maus, né? É no tempo do caos que nós crescemos em perseverança, como diz Romanos capítulo 5, versículo 3, que diz que a tribulação produz a perseverança a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Aleluia. Eu acredito que Deus ele vai nos empoderando no meio das dificuldades, justamente que as coisas de fora elas não definem quem nós somos. Eu acho que a fé, né, que opera pelo amor, como diz Gálatas, nós precisamos estar resolvidos aqui dentro. Então, quando você vai no templo, que você ouve as canções, que você é ministrado pelas músicas, que você é ministrado pela palavra de Deus, que você vem à frente, recebe uma oração, aquilo ali é para empoderar você, para você ir para o teu cenário. O cenário que você vive, para você levar, para você ser uma extensão. Quando a Bíblia te chama de carta viva em 2 Coríntios capítulo 3, a carta, Deus está dizendo o seguinte, só falta ele dizer o seguinte, você é a extensão daquilo que eu estou dizendo. Você é a extensão da palavra de Deus, né? E qual é a tônica de uma carta? Uma carta ela tem um remetente, né, e tem um destino, né? A carta, alguém escreveu para alguém ler, né? E se nós somos cartas, o Senhor escreveu alguma coisa para a gente, mas quem vai ler é quem está desfrutando disso. Então, eu sempre tenho trabalhado para isso, pastor, para empoderar a nossa turma nos lugares que eles estão. Vai para lá, e seja na política, seja na educação, seja na saúde, seja no esporte, na cultura, entendendo que o evangelho ele não hospeda na cultura, né? O evangelho é juiz da cultura, ele não hospeda, o evangelho não hospeda no medo, o evangelho ele não hospeda no caos, o evangelho ele vem trazer juízo e justiça no meio do caos, no meio da corrupção. Então, onde Deus é bem representado, meu Deus, onde Deus é bem representado. O irmão está dizendo, dá para perceber que realmente o seu encargo é mesmo evangelístico, né? Isso é precioso, maravilhoso demais. E me diz uma coisa, vocês organizam a igreja também com células, com grupos pequenos? Grupos... Pastor, nós chamamos de PG, né? PGM, pequenos grupos do Mevan. Nós temos escola dominical, domingo de manhã, tem escola dominical. Salas, tudo. Então, e esses grupos, eles são grupos de interesse, grupos de profissionais? Como funciona? São grupos de convívio. Por exemplo, os ministérios eles fazem os seus grupos. Nós somos uma igreja em ministérios. Então, temos o Ministério de Crianças, de Adolescentes, de Jovens, de babies, né? Temos o Ministério de Casais, temos o Ministério da Mídia, temos o Ministério... tudo é um ministério, até a cantina é um ministério. Então,
E cada ministério desse tem os seus grupos, eles se reúnem durante a semana nos seus grupos. Então, os jovens fazem os grupos de jovens, aí tem os cultos, cada um deles também tem os seus cultos. As mulheres usam a quinta-feira, os homens usam a sexta-feira, uma sexta-feira por mês. Os jovens usam o sábado, os adolescentes usam a sexta. Domingo temos 3 reuniões públicas, de manhã, à tarde e à noite, aqui na igreja. Quarta-feira também temos uma reunião pública. Não é? Sábado de manhã, das 9 ao meio-dia, nós temos o nosso Shabat, que é nosso tempo de intercessão e oração. Aí a gente deixa a igreja aberta, todo mundo vai para lá para orar, os obreiros. E aí tem as reuniões periódicas com a nossa movimentação, né? Com os grupos de apacentamento, com os grupos de ensino. A gente tem o Mevan Academy, que é a nossa academia de ensino, e estamos produzindo os nossos materiais, né? Academia então, também curso de treinamento na igreja. Sim, os cursos de treinamento. Nós chamamos de Integra Mevan. A pessoa chega, ela fica 2 meses no Integra. Nesses 2 meses ela vai se achar, né? Não vai ser difícil, né? O difícil vai ser escolher onde ela vai encaixar, né? Exatamente. Tem bastante coisa, bastante evangelismo. A gente está nas praças toda semana, os jovens estão nas ruas, na frente dos hospitais. A gente assim, por ser uma cidade pequena, pastor, Itajaí tem 220 mil habitantes, né? A gente tem uma igreja com 3 mil e poucas pessoas. E é uma igreja muito ativa, né? Trabalha muito. Nós temos no escritório, só no escritório trabalha 36, 37 pessoas. Então, assim, é uma igreja que abre 8 horas da manhã e fecha meia-noite todo dia. Tem projetos sociais, muita gente, é muito entra e sai. E como eu recebo pastor todo dia, todo santo dia aqui em Itajaí, tem pastor de algum lugar do Brasil. E aí eu estou tirando o escritório apostólico da igreja, e nós temos uma casa aqui que eu estou levando o escritório para uma casa no centro de Itajaí para poder atender. É uma casa grande, ela tem 5 suítes. Então, eu vou deixar 3 suítes prontas. Assim, um pastor vem conversar, ele dorme ali, fica com a gente, vai embora, dá um colinho para ele, tá? Estou precisando. Nossa classe está sofrendo muito nesses dias, né? Muitos ataques. Então, nós estamos trabalhando. É isso aí, bastante coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho perguntado isso para muitas pessoas, né? Qual a sua percepção espiritual desse tempo de pandemia? Você vê nisso algum sinal profético? Você enxerga nisso algum lado, né, da iminência da volta do Senhor? Como é que você enxerga esse momento? Pastor, eu vou ser um pouco polêmico aqui, desculpe. Mas, não. assim... O espaço é seu. Eu não trabalho para defender os interesses da igreja evangélica no meio da pandemia. Nós temos que entender uma coisa: o cenário político não favorece a igreja. O que favorece a igreja é o cenário bíblico. Então, o cenário bíblico favorece a igreja. É necessário que a medida da maldade ela aumente. Né? É necessário que a medida da maldade aumente. Então, eu não defendo os interesses pessoais da igreja evangélica, os interesses dela. Eu não estou trabalhando para a igreja melhorar. Eu estou trabalhando para a volta de Cristo. Então, eu quero preparar um ambiente para que Cristo volte. Né? Então, o que eu penso? Hoje, eu postei uma foto esse dia da bandeira brasileira. O pessoal, é conservador. Por que eu tenho que ser alguma coisa? Parece que eu tenho que escolher um lado. É claro que eu sou pelos princípios de Deus, os princípios da família, os princípios da educação, da moral cívica, ok? Mas o conservadorismo, ele fez o quê? Ele empresta do evangelho para poder ter as suas bases, né? O conservadorismo empresta do evangelho. Já o progressismo, ele sequestra do evangelho, né? Então, assim, eu vejo que mesmo. Usa as bases do evangelho. Pastor, o senhor sabe disso. As grandes universidades, Oxford, Harvard, elas foram criadas para preparar os próximos pregadores. E, infelizmente, as universidades que foram preparadas para trabalhar o conceito de família,
o conceito de pai, o conceito de mãe, elas se transformaram hoje, infelizmente, em sinagogas de Satanás. E nós precisamos de um trabalho, né? Eu sou muito amigo do Theo Hayashi. O Theo faz, eu acompanhei um pouco da live que o senhor fez com ele. O Theo é uma preciosidade, ele está fazendo um trabalho lindo nas universidades do Brasil. Deus tem usado cara demais, assim, Deus tem botado assim com graça sobre a vida do Theo. Então, a igreja brasileira, eu acredito que ela vai assumir um protagonismo internacional de avivamento. Nós vamos assumir. Há uma promessa. Para mim, Israel, para mim, o Brasil é a extensão de Israel para os próximos dias. Mas nós precisamos entender que o cenário político não favorece a igreja. Então, nós não temos que defender. Claro, como pastor, eu quero que a igreja fique aberta. Eu quero cuidar dos meus irmãos. Eu quero poder servir alguém com uma cesta básica. Eu quero poder ajudar os irmãos que precisam de oração. Eu quero a igreja aberta. Mas mais do que a igreja aberta, pastor, eu quero a igreja reposicionada nas regiões celestiais, conquistando autoridade nas regiões celestiais, como Daniel em Babilônia. Né? Um cara que tinha uma janela aberta para Israel, que mesmo vivendo num cenário de caos, servindo um homem que matou a família dele, destruiu o templo do Deus dele, roubou, saqueou a casa de Deus e ainda trouxe ele, né, para trabalhar no seu reino. Daniel serviu tão assim, minuciosamente este homem, até o ponto de um dia este homem reconhecer que toda a Babilônia precisava adorar o Deus de Daniel. Então, para mim é isso, essa influência, porque autoridade, para mim, ela é diferente de governo. Né? Você vai olhar para o Egito, Faraó era o rei, mas a autoridade era de José. Né? Você olha para a Babilônia, Nabucodonosor era o rei, mas a autoridade era de José, era de Daniel. Então, assim, às vezes a gente acha que para ter autoridade eu preciso de posições. Não. Nós temos autoridade, a nossa autoridade está nas regiões celestiais. A igreja, muitas vezes, ela entra em brigas tolas. Eu acho que é brigas tolas. Ela não precisa dessas brigas, porque nós podemos guerrear nas regiões celestiais. Amém? As brigas são importantes. Eu quero respeitar aqui os meus irmãos que estão brigando na política, os meus irmãos, né, pastores que estão brigando para manter as igrejas abertas. Porque eu estou na internet, pastor. Né? Eu recebi uma revelação para ir para a internet em 2009. 2009 eu tive um sonho, o senhor disse, vou te levar para a internet. A internet era discada ainda. Nós alugamos um link da Embratel. Eu fui a primeira igreja do sul do Brasil a transmitir culto ao vivo. Em 2011 eu fiz o primeiro culto ao vivo pela internet. Hoje eu passo o culto de domingo à noite, tem 10 mil computadores ligados, 11 mil assistindo o culto de domingo. Então, assim, para mim está muito fácil. Eu estou na internet, as pessoas ofertam pela internet, dizimam pela internet. Eu sei que tem aquele irmão que está lá no bairro carente, na favela, que não tem uma capacidade para estar no digital. Né? A igreja dele, se os membros não tem entradas, ele não consegue pagar as contas, não consegue manter o seu efetivo. É por esse irmão que eu estou brigando. Mas a igreja precisa, para mim, ela precisa se posicionar, pastor. Ela precisa se posicionar no lugar de autoridade. Ela precisa parar de correr atrás de posição. Porque, para mim, Deus dá posição para quem tem autoridade, mas não significa que Deus dá autoridade para quem tem posição. Eita. O que às vezes a gente fica pensando é que as pessoas talvez podem confundir, talvez os pastores podem confundir um pouco isso, né? O fato de, às vezes, sermos perseguidos como se isso fosse sinal de que não estamos exercendo, vamos dizer assim, a nossa influência, o nosso trabalho na sociedade. Mas, na verdade, não dá para ser muito diferente. Eu sempre gosto de lembrar aos pastores um texto lá de Gênesis, da história de José. A Bíblia fala que quando José levou o seu pai, né, levou toda a família para o Egito, a Bíblia fala que José os fez morar na terra de Gósen. E a Bíblia faz uma frase muito interessante. A Bíblia diz, porque os pastores são abominação para os egípcios. Uau, verdade. Entendeu? E eu quero dizer para você, isso não mudou. Não, pastor, não mudou.
sendo o mundo e nós somos pastores. E por mais que você tente ser simpático ou tente ser político, no final das contas, pastor é abominação para o Egito. Glória a Deus isso. Esse é um fato. Então, mas isso não, obviamente não deveria nos intimidar, pelo contrário, deveria conseguir isso e em paz. Em paz, é assim que as coisas são, não é verdade? Exato. Agora, quando eu falo da pandemia, né, desse lado profético, é porque não é algo realmente que é, vamos dizer, ainda que as pessoas digam que é cíclico, que acontece de 100 em 100 anos, uma grande pandemia, mas olha, nos últimos 20 anos, essa é a quarta, entende? E a partir de agora, acabou. Qualquer pandemia que aparecer agora, vão fechar tudo, porque aprenderam a agir assim. Sim. Aprenderam a lidar com a crise dessa maneira, e eles não vão mais abrir mão disso. Isso significa que cada vez mais eles vão exercitar controle sobre tudo e todos, né? Aí, seu filho, bom de bola? Opa, bom? Tudo bem, filho? Do Ministério Videira. Tudo bom, pastor? Tudo bem, seu pai falou que você é bom de bola. Um dia ainda quero ir aí te ver jogar futebol. Obrigado, filho. Pastor, é isso mesmo. Eu acho que nós não podemos perder a nossa natureza. Nós estamos chamados para influenciar, como eu digo. Isso, nós temos irmãos políticos, eu tenho vereadores aqui na igreja, o nosso vice-presidente foi candidato a prefeito aqui da cidade. Isso não muda nada. O nosso campo de raio de influência não muda. O que nós não podemos assustar é o seguinte, eu vejo assim, ó, que Deus cria uma realidade. A realidade de Deus é eterna, pronto, é uma realidade. Agora, Deus também deu capacidade para a igreja para mexer na movimentação dessa realidade. Exemplo, Deus cria o ovo. Aí eu pego lá, quebro esse ovo na tigela, boto um sal, boto uma cebolinha verde, corto um temperinho, pronto, né? Bato bem, boto um trigo ali e tal, boto na frigideira, dou 2 viradas, pronto, eu não tenho mais um ovo, eu tenho um omelete. A minha ajuda externa contribuiu para mudar o sabor, para mudar, mexeu no tamanho, mexeu no sabor, mas eu não mudei a natureza, ele ainda continua sendo um ovo. Então, o que eu penso? Que a nossa ajuda externa como igreja, não podemos mexer na natureza daquilo que Deus criou, de como está escrito e de como será que Deus falou que vai acontecer. Então, isso não deveria estar nos assustando. Isso deveria estar nos empoderando. O cenário bíblico é esse, não vai mudar. A igreja deve ser influenciadora, né? No padrão levítico, por exemplo, Deus tinha 3 homens influentes, que eram o rei, o sacerdote e o profeta. O rei governava para o povo em nome de Deus. O sacerdote representava o povo diante de Deus e o profeta representava Deus diante do povo. Quando essas 3 estruturas estavam alinhadas, meu Deus, a nação era uma beleza. Mas bastava uma estrutura dessa estar fora do padrão divino, né? Automaticamente a nação sofria. Então, meu irmão, enquanto a igreja ela achar que com a ajuda externa dela, ela pode estar comprometendo a natureza daquilo que Deus criou e daquilo que, como Deus quer que seja, né? Então, eu acho que nós temos que parar e ouvir a Deus, né? Algumas pessoas vêm conversar comigo, daí, Luiz, o que você vai fazer? Eu não vou fazer nada, eu vou buscar Deus, eu estou dentro de um cenário bíblico, né? Eu estou ouvindo ao Senhor, eu estou procurando fazer aquilo que o Senhor me orientou. Eu não estou vendo, eu olho para Mateus 24, eu estou vendo a movimentação, eu olho para Lucas 13, eu estou vendo a movimentação, né? Eu olho para Marcos 13, Lucas 21, eu digo, meu Deus, tá aqui, Jesus, o Senhor, meu Deus, é isso mesmo, é a verdade mesmo. O momento realmente eu entendo como sendo algo profético. E creio mesmo, eu creio que Deus nos deu uma freada, foi uma freada brusca. E quando eu falo nos, estou referindo a nós mesmos, aos ministros, pastores, evangelistas, profetas, apóstolos, porque a gente vinha no ritmo e o Senhor nos parou esse tempo.
E por que o Senhor nos parou? Acho que a gente tem que ser sensível a isso. Então, é um tempo em que o Senhor está nos preparando para algo. Eu tenho a impressão no meu espírito de que algo muito grande virá depois desse tempo de caos, e aparente caos, na verdade, e de pandemia. Porque você vê na história da palavra de Deus que depois dos tempos mais sombrios foi que veio o tempo de glória. Então você vê, quando a arca de Deus foi roubada, foi para o templo de Dagon, né? Saul, depois aquele problema todo, mas logo em seguida vem Davi, vem Salomão, entende? Então Deus está preparando algo. Eu creio que depois dessa pandemia a gente pode experimentar um tempo de colheita como nós não tivemos ainda. Por quê? Porque as bases das pessoas estão sendo chacoalhadas. As pessoas estão pensando realmente no que é a vida depois dessa vida. Elas estão pensando na brevidade, na fragilidade da nossa vida. E convivendo com perdas ao redor, na família, entre amigos e conhecidos. Sim. Então, tem que olhar para o céu. E o lugar onde elas vão enxergar a resposta, ouvir a voz de Deus, é na igreja. Nós é que canal. Então, eu tenho me preparado no meu espírito para isso. Eu quero participar dessa grande colheita que virá. E eu creio estar às portas. Amém, pastor. Eu creio também, assim, e a gente às vezes fica, pastor, mas as pessoas... Tem muita gente que não está entendendo, meu irmão. Eu vou ser franco para o senhor o que eu penso. Só um avivamento pode curar uma nação. Um avivamento. E vamos ser claros. Se você for estudar a história de avivamentos, eles sempre nasceram no meio do caos e a necessidade da maioria sempre se serviu da fé da minoria, né? Sempre. A necessidade da maioria sempre se serviu da fé da minoria. Você vai olhar ali para a multiplicação dos pães, tinha 5.000 para comer, 12 para servir e um só para ofertar. E um deu e todo mundo comeu. Então, assim, a fé para mim, você vai ver que Deus sempre começa com gente que tem fé. Deus sempre começa com alguém que diga assim, que já tem diagnóstico. Pastor, nós não precisamos de mais diagnóstico. Eu não preciso mais para ir para a internet falar do diagnóstico. O diagnóstico está aí, né? A igreja precisa se posicionar. Deus parou sim a gente. Em 2019, eu cheguei, na minha agenda, eu preguei 503 vezes em 2019. Puxa vida. O ano tem 365 dias, eu preguei 503 vezes. Ou seja, da metade do ano eu preguei 2 vezes por dia. E graças a Deus foi bênção, viajamos, hora minha esposa estava junto, hora os ministros estavam junto comigo. Né? Quando podia levar o filho, eu levava, quando não podia, levava só o ministro para estar comigo. Eu não costumo viajar sozinho para lugar nenhum, não gosto de viajar sozinho e não fico sozinho em lugar nenhum. Deus me discipulou assim. Então, quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz assim, olha, eu vim lembrar vocês do evangelho pela qual foste salvo, nele perseverai. Paulo está falando de uma coisa simples. O evangelho está muito simples, nós precisamos entender isso nesses dias. Nós não precisamos criar nada. Se nós não temos uma resposta, não vamos criar uma. Não vamos criar uma para... Entendeu? Parece que todo mundo tem a necessidade de falar nesses dias. Talvez a gente precisa parar para ouvir um pouco. Não é? Eu vejo, às vezes, né, pessoas que têm a necessidade de falar. Talvez, se eu não tenho uma resposta, Luiz, o que é que você acha? Eu não sei. Simplesmente, eu não sei. Eu estou orando para ver se Deus fala. Né? Você olha para a América, por exemplo, Deus pegou todo mundo de surpresa na América. Né? Todo mundo declarando que ia acontecer, falando que ia acontecer, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus declararam sentenças que não aconteceu. Por quê? Porque Deus não quis. Então nós precisamos respeitar o cenário. Há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. O tempo de fazer e o modo de fazer. E como o senhor disse, eu acredito nisso, a igreja é profética. A igreja é profética, ela tem que olhar para frente. Um homem queria ver Deus, Deus colocou ele na feira da rocha para ver Deus. Deus disse, você vai ver as minhas costas. Eu vou passar, você vai ver as minhas costas. Deus passou, ele viu as costas de Deus. Eu acredito que foi por aí que ele escreveu o Pentateuco, porque ele viu Deus passar. Deus passou. Ele escreveu coisas que ele não participou, não estava lá. Mas se você olha para Cânticos, você vai ver Deus dizendo assim,
noiva minha, pomba minha, que anda na feira das rochas, mostra-me a tua face e faz-me ouvir a tua voz. Pastor Aloysio, a igreja precisa voltar a ser profética. Porque se ela não for profética, ela pode se tornar patética. Então, a Bíblia, para mim, ela não é um livro de história, ela é um livro de realidades. Ela é um livro de realidades. Eu sempre digo aqui para os nossos irmãos que tem um lugar que você não consegue olhar para trás, que é na cruz. Na cruz, geograficamente, você não olha para trás. Se você tiver crucificado com Cristo, você não olha para trás. Você só olha para o lado para salvar e olha para cima para entregar, olha para baixo para perdoar e assim vai. Mas para trás você não consegue olhar. E quando eu falo de profético, eu costumo dizer que eu comparo um profeta com um estilista de moda. O estilista de moda, ele está sempre numa estação na frente. Ele está no verão, 40 graus. Ele pega um papel para desenhar um casaco de pele. E quando ele mostra o desenho, não faz sentido. Ele diz assim, ó, o casaco, você diz, está amarrado, pai, isso aí não faz sentido, 40 graus. Aí ele diz, não, mas não é para essa estação. É para a próxima. Quando chega na estação, tá todo mundo usando o casaco que ele desenhou. Por quê? Porque ele ditou uma tendência. Ou seja, ele está sempre numa estação na frente. Então, nós nunca precisamos ter tão proféticos como nós precisamos ser agora nesses dias. Profético, de olhar para as Escrituras, vamos dizer, vamos ver o que Deus disse sobre isso. E ao invés de ficar criando respostas que nós não temos. E nós não temos a obrigação de dar. Nós não temos a obrigação de dar. Nós só temos... Vamos ver o que Deus falou sobre a fome. Vamos ver o que Deus falou sobre os meteoros. Vamos ver o que Deus falou sobre as pestes. Vamos ver o que Deus falou sobre a moral do homem, o amor do homem. Então vamos ver o que Deus falou, porque é assim que vai acontecer. Então, Deus disse... Acho que eu não vou esquecer essa sua ilustração. Ela realmente é viva, né? Os estilistas estão sempre uma estação na frente. Nós somos estilistas, né, das coisas do Espírito. Exatamente. Mas, pastor, eu quero salvar essa live e eu gostaria, antes da gente encerrar, que você desse uma palavra, né? 2 minutos, uma palavra para os irmãos aqui da nossa igreja de Goiânia sobre fé para esse tempo de crise. Se eu deixasse uma palavra para todos nós aqui, eu ia falar a palavra que está falando no meu coração. Lucas 3, de 1 a 5, quando a Bíblia diz, sendo César imperador, Pôncio Pilatos governador, Herodes tetrarca da Galileia, Filipe tetrarca da Etureia, Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra a João Batista no deserto. Ou seja, Deus rompeu com toda uma estrutura humanista de governo e foi lá no deserto entregar a palavra para um homem. E quando o pessoal percebeu que João não estava falando coisa à toa, não, né? Que ele estava falando coisas que Daniel falava, que Joel falava, que Isaías falava, eles perceberam, uau, a profecia voltou. E aí, quando eles perceberam, eles perguntaram para João, João, o que a gente faz? Vamos fazer um ato profético? Vamos fazer alguma coisa? João disse, não. Quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. E o guarda perguntou, e nós? Ele disse, vocês que têm autoridade, não abusem dela. O cobrador de imposto perguntou, e nós? Ele disse, vocês que cobram imposto, não cobrem além da medida. Ou seja, João trouxe a vida para uma praticidade de fé. A fé sem obras é morta. Então, me mostra a tua fé, que eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Então, é assim que a Bíblia nos ensina. Então, eu acredito, pastor, que nós estamos vivendo num tempo de praticidade, a vida prática, simples e concreta, que manifesta o amor e a fé em Jesus Cristo. Aleluia. Apóstolo Luiz Hermínio, muito obrigado pela sua humildade e simplicidade, atender e compartilhar conosco tantas coisas preciosas. Que o Senhor possa fazer seu ministério cada dia mais frutífero, abundante, e a sua influência ministerial possa se estender, de fato, muito além de todas as fronteiras. Amém, querido. E torcendo e feliz de ver a obra de Deus avançando através de você. Muito obrigado. Agora, viu? Estou te seguindo na internet aí agora. Se Deus te abençoe.
Foi um prazer. Ainda nós vamos sentar e tomar um café junto qualquer dia desse, em nome de Jesus. Essa live vai ficar gravada, querido irmão. Você pode depois compartilhá-la. Fica na paz. Paz, meu querido.